a lei de Deus no coração do homem. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Hebreus 8, verso 10. Quando Deus deu a sua lei a Israel, a lei da primeira aliança, era uma lei tão santa que deveria ter sido cumprida pelo povo. Era uma lei justa e reta, sobre a qual Deus disse: obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. A lei dos 10 mandamentos é estritamente justa. É uma lei que o próprio homem poderia fazer por si próprio, se estudasse seus melhores interesses e tivesse sabedoria suficiente para moldá-la corretamente. É uma lei perfeita, que contempla os interesses de Deus e os do homem. Não é uma lei parcial, mas sim imparcial, completa e que abrange todas as circunstâncias da vida. Você não conseguiria tirar um dos 10 mandamentos sem estragar as 2 tábuas da lei. E não conseguiria adicionar outro mandamento sem ser culpado de cometer uma superfluidade. A lei é santa, justa e boa, como Deus que a criou. É uma lei perfeita. Por isso, certamente, deveria ter sido cumprida. Quando os homens se revoltam contra leis injustas, eles devem ser elogiados, mas quando uma lei é admitida como perfeita, a desobediência a ela é um ato de extrema culpa. Além disso, Deus não só concedeu uma lei que deveria ter sido cumprida por sua própria excelência intrínseca, mas também a deu de maneira tão maravilhosa que deveria ter assegurado sua observância pelo povo. O Senhor havia descido sobre o monte Sinai em forma de fogo, e o monte foi totalmente envolto. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E a visão que então foi contemplada no Sinai, e os sons que ali se ouviram, e toda a pompa e a horrível grandeza, eram tão terríveis que até Moisés, o mais ousado, mais manso e mais silencioso de todos os homens, confessou: fiquei apavorado e tremendo de medo. Ao ouvir aquela lei sendo proclamada, os filhos de Israel ficaram tão maravilhados com a manifestação que Deus concedeu de sua majestade e poder, que se prontificaram em cumprir os seus mandamentos. A lei de Deus não poderia ter sido conhecida pela humanidade em estilo mais grandioso ou sublime do que o demonstrado na entrega daquela aliança no Monte Sinai. E, meus caros amigos, após a entrega da lei, Deus não afixou as terríveis penalidades que deveriam ter impedido os homens de desobedecerem aos seus mandamentos. Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei. Aquele que pecar é que morrerá. Essa foi a sentença capital que deveria ser pronunciada sobre o desobediente. Não poderia haver uma punição mais pesada do que essa. Deus havia, por assim dizer, desembainhado sua espada contra o pecado. E, se o homem fosse um ser razoável, deveria começar imediatamente a refrear-se de cometer um ato que, certamente, tornaria Deus seu inimigo. Além disso, as bênçãos que foram anexadas ao cumprimento da lei deveriam ter induzido os homens a cumpri-la. Atente novamente às palavras que acabo de citar. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso não significava que o homem que guardasse a lei de Deus deveria meramente existir. Nestes dias degenerados, a
alguns que procuravam estabelecer que a vida é a existência e a morte é a aniquilação. Mas há pouca semelhança entre as palavras, ou entre o que elas significam. O homem que os praticar, meus decretos e aos meus estatutos, viverá por eles. Disse o Senhor, referindo-se ao homem que cumprisse a sua lei. E a plenitude de bem-aventurança expressada nesta palavra viverá. Se os homens tivessem observado a aliança do Senhor, se Adão, por exemplo, a tivesse cumprido no jardim do Éden, a rosa não teria tido espinho para ferir sua carne, e a alegria da vida jamais teria sido prejudicada pela amargura do trabalho ou do sofrimento. Mas, infelizmente, apesar de todas essas sanções solenes da antiga aliança, os homens não a cumpriram. A promessa, façam o que direi e viverão, nunca produziu qualquer coisa digna de ser recompensada com a vida. E a ameaça, façam isso e morrerão, nunca impediu homem algum de aventurar-se ousadamente no caminho errado que leva à morte. O fato é que, se considerada como um caminho de segurança, a aliança de obras é um total fracasso. Homem algum jamais perseverou nela até o fim, e homem nenhum alcançou a vida cumprindo-a. Nem podemos nós, que já estamos perdidos e condenados por nossas obras pecaminosas, sonhar por um momento que seremos capazes de nos salvar por nossas obras. Vocês veem, caros amigos, que a primeira aliança foi feita nos seguintes termos: você fará o que é certo e Deus o recompensará por isso. Se merecer a vida, Deus lhe dará. Agora, como vocês todos bem sabem, aquela aliança foi totalmente rompida. Ela não conseguiu se sustentar devido à fraqueza de nossa carne e de nossa natureza corrupta. Então Deus deixou de lado aquela primeira aliança. Ele se desfez dela como uma coisa desgastada e inútil e trouxe uma nova aliança, a aliança da graça. E em nosso texto vemos o teor dela. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Essa é uma das promessas mais gloriosas que já saíram dos lábios do amor infinito. Deus não disse, eu virei novamente, como vi no Sinai, e trovejarei a eles. Em vez disso, falou, eu virei com brandura e misericórdia e encontrarei uma maneira de adentrar em seus corações. Ele não disse, tomarei 2 grandes tábuas de pedra e, com o meu dedo, escreverei a minha lei diante de seus olhos. Em vez disso, declarou, tocarei o meu dedo em seus corações e ali escreverei a minha lei. Ele não disse, farei promessas e ameaças que serão a salvaguarda dessa nova aliança. Em vez disso, afirmou, com o meu espírito, agirei graciosamente em suas mentes e em seus corações, e assim os influenciarei docemente a me servirem. Não para recompensa, nem por qualquer motivo sérvio, mas porque eles me conhecem, me amam e sentem que é seu deleite andar pelo caminho dos meus mandamentos. Ó, caros senhores, que todos vocês sejam participantes das bênçãos daquela nova aliança. Que Deus diga isso de vocês e faça isso a vocês. Se assim for, nos encontraremos na terra da glória, para cantar a graça daquele Deus eterno que agiu tão maravilhosamente conosco, em nós e por nós. Indo diretamente ao texto, devo falar primeiramente sobre o significado dessa bênção. Segundo, acerca dos meios pelos quais Deus nos concede essa bênção, tentando mostrar-lhes com que caneta o Senhor escreve no coração humano. E, em terceiro, tratarei durante alguns minutos da extrema graça dessa bênção. Primeiramente, então, falarei sobre o significado dessa bênção. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Primeiro, ela significa que, quando Deus vem lidar com o seu próprio povo escolhido para realmente salvá-los, Ele os faz conhecer a sua lei.
A lei permanece no Antigo Testamento e nosso abençoado Mestre. O Senhor Jesus Cristo a condensou em uma palavra, amor. Depois, ele a expandiu ao longo de toda a sua vida terrena para nos mostrar como deveria ser cumprida. Por isso cantamos, meu querido Redentor e meu Senhor, em tua palavra leio o meu dever, porém, em tua vida, a tua lei posso ver, em personagens reais se expor. Embora possamos ler essa lei nas Escrituras e vê-la em ação na vida de Cristo, é porém necessário que o Espírito de Deus venha e nos ilumine a respeito dela, se realmente devemos saber o que ela é. Caso contrário, um homem poderá ouvir os 10 mandamentos serem lidos todos os domingos e continuar a descumpri-los, sem jamais saber que os está descumprindo. Ele poderá cumprir a letra dos 10 mandamentos e, no entanto, estar violando seu espírito o tempo todo. Quando o Espírito Santo vem a nós, ele nos mostra o que a lei realmente é. Tome, por exemplo, o mandamento: não cometa adultério. Bem, diz um: eu não descumpri esse mandamento. O Espírito de Deus diz: espere até você conhecer o significado espiritual desse mandamento. Pois quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Há também o mandamento: não mate. Diz o homem, eu nunca matei alguém, não cometi assassinato. O Espírito de Deus, porém, afirma: quem odeia seu irmão já é assassino. Quando o Senhor escreve assim a sua lei em nosso coração, nos faz conhecer o extenso poder e abrangência do mandamento. Ele nos faz entender que o mandamento diz respeito não somente a atos e palavras, mas a pensamentos. Sim, e as imaginações mais passageiras, as coisas que mal nascem dentro de nós, as visões que passam momentaneamente pela mente, como um transeunte vagueante que passa na frente da câmera quando um fotógrafo está fazendo uma foto. O Espírito de Deus nos ensina que até mesmo essas impressões momentâneas são pecaminosas e que até mesmo o pensamento fútil é pecado. Caro amigo, você já teve as verdades de Deus realmente escritas em seu coração? Se isso aconteceu, vou lhe dizer como você se sentiu. Abominou a si mesmo e disse: quem pode suportar esta terrível lei? Quem pode jamais esperar cumprir esses mandamentos? Você olhou para as chamas que Moisés viu no Sinai e se encolheu e tremeu, quase que com desespero. E você suplicou que aquelas palavras terríveis não mais lhe fossem ditas. Contudo, foi bom que você conhecesse assim a lei de Deus, não somente na letra, mas em sua cortante, esmagadora e imortal essência, pois ela executa a morte do farisaísmo e a morte de todas as vanglórias carnais. Porém, quando a lei vem, o pecado revive e nós morremos. Isso é tudo o que pode vir dela por si mesma. Porém, é necessário que haja uma morte como essa e que haja um reavivamento de pecado para que possamos conhecer a verdade a respeito dele. E sob a força daquela verdade, possamos ser conduzidos ao Senhor Jesus Cristo, que é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Então, escrever a lei em nosso coração significa, primeiramente, fazer-nos saber o que a lei realmente é. Se isso for feito, em seguida, o Senhor se satisfará em fazer seu povo lembrar-se dessa lei, quando algo é aprendido de cor, expressão derivada do francês, que significa aprender por intermédio do coração. Você conhece o significado comum dessa expressão, mesmo dentre as nossas crianças. Se elas aprenderem uma coisa de cor, em vez de simplesmente por aprendizagem mecânica, apossam-se do aprendido e este permanece com elas. Um homem com quem o Deus Espírito Santo lida é aquele que não precisa ir ao capítulo 20 de Êxodo para saber o que a lei é. Ele não precisa parar e perguntar acerca da maioria das coisas.
isto é certo ou isto é errado. Ele carrega dentro de si uma balança e uma régua, um padrão e um teste, pelo qual pode pôr à prova essas coisas por si mesmo. Ele tem a lei de Deus escrita em seu coração, de modo que, quase assim que olha para uma coisa, começa a perceber se há mal nela ou se é boa. Há em sua alma uma espécie de sensibilidade que o faz discernir entre o bem e o mal. Quando Deus Espírito Santo está tratando com ele, há uma consciência verdadeira e esclarecida em seu interior, para que ele não mais confunda amargo com doce e doce com amargo, ou escuridão com luz e luz com escuridão. Alguém em seu interior lhe diz: isto é certo ou isto é errado. Quando isto acontece, é algo tremendamente abençoado e sempre é obra do Espírito de Deus. A maioria dos homens, receio que seja uma pequeníssima luz fulgurante em alguns e que esteja quase apagada por seus maus hábitos. Eles podem até mesmo obrigar-se a pensar que estão fazendo a coisa certa quando estão totalmente errados. Porém, é um filho de Deus. Há uma luz ardente e resplandecente que revela a verdade quanto ao pecado. Há dentro dele algo que não pode ser silenciado. Aquele princípio ou poder que John Bunyan denomina em seu livro Guerra Santa de Senhor Consciência. O registrador de alma humana. Vocês sabem que quando a cidade de alma humana se rebelou contra o grande rei Shaddai e ficou sob o domínio de Diabolus, eles trancaram o Senhor Consciência, o registrador, em uma sala escura, porque não queriam deixá-lo ver o que estava sendo feito. Não obstante, quando o velho senhor tinha uma de suas explosões, costumava incomodar demais os habitantes da cidade culpada. Então, eles o mantinham trancado o máximo possível. Porém, quando o Senhor Consciência, o registrador, obtém total liberdade e ergue a testar a luz do sol, senhores, então somos guiados de uma maneira muito diferente daquela dos ímpios que seguem seu próprio curso maligno. Então o Senhor diz: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. A lei existe para censurar ou para animar. Ela existe para nos deixar ouvir sua voz dizer: este é o caminho pelo qual devem andar. Ou existe para dizer: permaneça onde está, não continue. Ou volte, filha reincidente, e busque a misericórdia do Senhor. Deus faz mais do que isso por seu povo. Quando ele escreve sua lei em nosso coração, nos faz aprová-la. Um ímpio deseja alterar a lei de Deus. Ele diz: veja, eu não gosto desse mandamento, não roube. Eu gostaria de ser um pouco vigarista. Outro diz: não gosto dessa pureza de que o ministro falou agora há pouco. Eu gostaria de me exceder um pouco. Não devo ter prazer algum. Porém, quando a lei do Senhor está escrita em seu coração, o homem diz: a lei está certa. Ele não a alteraria se pudesse fazê-lo. Nada há que ele deteste mais do que a redução do tom da lei de Deus, pois não deseja uma moralidade frouxa. Ele diz: não, que tenhamos a mais elevada forma de justiça que possa haver, e que Deus me ajude a persistir nela. Paulo declara: amo a lei de Deus de todo o coração. E assim é com todo filho de Deus. Ele não é capaz de pensar na santidade de Deus sem, ao mesmo tempo, dizer: eu não gostaria que ele fosse diferente do que é. Que ele seja santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, pois, como tal, posso adorá-lo. Mas, se ele fosse menos do que isso, eu não conseguiria estimá-lo. Se ele ouve falar da justiça de Deus, deleita-se até mesmo naquele atributo severo. Por que não desejaria ter um Deus injusto? É ótimo quando Deus leva um homem a aprovar tudo o que é certo. Não quero dizer meramente reconhecer o que é certo,
mas alegrar-se que o seja e desejar que, em sua própria alma, ele se conforme a isso. Há uma redação adicional da lei no coração, quando o homem de Deus é preparado a apropriar-se dessa lei. Não só aprová-la, mas também aprová-la para si mesmo. Há muitas pessoas que aprovam leis, desde que elas mantenham seus semelhantes sob controle, mas não querem leis para si mesmas. Essa pessoa diz: é claro que todos devem ser honestos. Meus servos não devem me defraudar, não devem me roubar. Eles devem me dar um bom dia de trabalho pelo seu salário. Quando o argumento se vira contra elas e a questão se torna dar um bom dia de salário pelo trabalho, elas passam a falar de economia política, o que significa que é absolutamente necessário que os homens sejam desonestos. Esse é o âmago e o cerne daquela ciência política, que todo homem será egoísta e que não há esperança de que as pessoas não sejam assim. Um homem fala o que não é verdadeiro e não vê mal nisso. Porém, se outra pessoa disser algo contra o caráter dele, é um assunto muito diferente, absolutamente imperdoável. Ele pode caminhar pela terra e devorar o caráter dos homens, tanto quanto quiser. Isso, claro, é mera crítica, como todos devemos esperar. Porém, se ele é tocado e uma palavra é falada contra ele, ela é cruel e rude e deve ser derrubada de imediato. Quando Deus escreve a lei no coração de um homem, este toma a lei mais para si mesmo do que a aplica a qualquer outra pessoa, e seu clamor não é: veja como os meus próximos pecam, e sim, veja como eu peco. Seu clamor não é contra a falha de seu irmão, mas contra a sua própria falha. Ele já não procura mais cisco nos olhos dos outros homens, mas está mais preocupado com o tronco que ele tem certeza de ter em seu próprio olho, e ora para que o Senhor o remova. Todavia, irmãos e irmãs, a lei não está totalmente escrita no coração, até que um homem, aprovando a lei e apropriando-se dela para si mesmo, sinta que se satisfaz em obedecê-la. Ele diz: vê, ó meu Deus, minha maior felicidade reside em fazer o que quiseres que eu faça. Não quero desculpa ou indulgência alguma pelo pecado. Quero, acima de tudo, ser santo. Será meu maior prazer ser puro. Será minha perfeita felicidade ser perfeitamente santo. Tu escreveste de tal maneira a tua lei no meu coração, que toda vez que ele pulsa, parece pulsar por santidade. Todas as inclinações da minha natureza nascida de novo são para o que é reto, para a tua verdade, para a bondade, para Deus. Isso, caros amigos, é ter a lei do Senhor escrita em seu coração, de modo a se deleitar nela, segundo o homem interior, e se deleitar em praticá-la com o homem exterior, esforçando-se diariamente para fazer com que a vida inteira esteja em conformidade com os ditames da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, não é maravilhoso que Deus tornará tão natural para nós sermos santos, uma vez que já nos era tão natural sermos ímpios? E que então descobriremos ser tão alegre servi-lo quanto anteriormente pensávamos ser um prazer não o servir. Quando de fato negar a nós mesmos deixará de ser abnegação. Será para nós um prazer sermos nada. Será uma delícia renunciar a tudo de si mesmo e apegar a Deus e andar nos seus caminhos. Então será cumprida em nossa experiência a promessa do nosso texto: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Um antigo provérbio latino diz que o que é escrito permanece. E eu cito aqui esse provérbio acreditando ser a intenção do texto nos ensinar que, quando a lei de Deus é escrita em nosso coração, ela é mantida lá.
O advogado sempre diz: é melhor você ter cuidado com o que diz, mas, quando for a lei, nunca escreva algo. Refreie-se de usar caneta e tinta, porque o que é escrito permanece. Quando Deus escreve a sua lei em nosso coração, Ele escreve o que nunca será apagado. Portanto, deixe-o pegar a caneta e começar a escrever: Santo para o Senhor. Ao longo do coração de um homem, e o próprio diabo nunca será capaz de remover essa frase sagrada. Por isso, subentende-se em nosso texto que, como parte da aliança, Deus escreverá santo, assim profundamente na natureza de seu povo escolhido, para que eles possam antes cessar de existir do que cessar de ser santos. Ele colocará de tal maneira a lei em seus corações que será necessário arrancar seu coração antes de conseguir arrancar a conformidade dele à mente de Deus. Não é esse um método maravilhoso de escrever a lei no coração? Isso é santificação, de fato, que Deus a realiza em cada um de vocês. E Ele o fará se vocês forem crentes no Senhor Jesus Cristo, porque se vocês confiam em Cristo, estão na aliança. E estando na aliança, a promessa a seu respeito é: porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim falei sobre o significado dessa bênção. Agora, durante alguns minutos, falarei sobre os meios pelos quais essa bênção é concedida. As canetas que Deus usa quando escreve nos corações humanos, porque quero que vocês percebam esse interessante processo. Primeiramente, Deus escreve a sua lei nos corações de seu povo com a caneta da gratidão. Ele lhes diz que Jesus Cristo os ama e se entregou por eles. Ele lhes dá uma visão do Salvador sangrando e lhes diz que seu pecado é eliminado por sua morte. Então, em retribuição, eles amam ao Senhor com todo o seu coração, mente, alma e força. A melhor maneira de fazer um homem cumprir a lei de Deus é fazê-lo amar aquele que concedeu a lei. Antes, pensávamos que Deus era um tirano cruel, mas aprendemos que Ele é o nosso Pai amoroso. Não poderíamos ter cogitado que Ele daria seu único filho para morrer como um substituto por nós, mas agora que Ele o fez, nós o amamos com todo o nosso coração. Existe uma única maneira de escrever a lei de Deus em nosso coração, concedendo-nos a gratidão como motivo de uma nova vida. O único motivo do homem natural para ser bom é: se eu for bom, irei para o céu, e se eu for mau, irei para o inferno. Esse é o motivo do escravo. Mas o Filho de Deus não é mais escravo, ele foi liberto de sua antiga servidão. Logo, ele diz: eu sou salvo pela graça soberana, portanto irei para o céu, jamais irei para o inferno. Isso não pode ser. Eu sou o escolhido de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, e agora, pelo amor, eu levo o seu sangue. O que me era ganho, conto como perda. Ao meu orgulho de antes, chamo minha vergonha e prego minha glória à sua cruz. Escolhido, não por qualquer bondade minha, mas inteiramente pela livre e soberana graça de Deus. Diga-me agora o que posso fazer para demonstrar minha gratidão a um Deus tão gracioso. Essa é uma das maneiras pelas quais a lei do Senhor é escrita no coração de seu povo. Novamente, a lei é escrita no coração por arrependimento, gerando ódio ao pecado. Como vocês sabem, crianças queimadas têm medo do fogo. Oh, que horror! Eu tive do pecado desde o dia em que senti seu poder sobre a minha alma. Foi o suficiente para me enlouquecer quando senti a culpa pelo pecado. Às vezes, penso que teria realmente enlouquecido se tivesse continuado muito mais tempo naquela condição terrível. Oh, pecado, pecado, estou farto de você. Nunca me trouxe mais do que uma alegria aparentemente momentânea, e com ela veio um profundo e horrível amargor que arde dentro de mim até hoje. E agora tenho sido liberto do pecado, posso voltar a ele?
Alguns de vocês, meus irmãos e irmãs, vieram a Cristo com tanta dificuldade que foram salvos, por assim dizer, por um triz. Vocês eram como Jonas, tiveram de subir do fundo do abismo e do fundo do ventre do inferno, vocês clamaram a Deus. Bem, aquela experiência tornou o pecado tão amargo a vocês que não voltarão a ele. A lei foi escrita em seus corações com a caneta de aço do arrependimento, e Deus fez com que o pecado seja um mal horrível para vocês. Mais longe e mais profundamente do que isso, Deus também escreve a sua lei no coração, na regeneração, na qual ele gera no homem uma vida nova e melhor. Na regeneração, se é que eu a entendo realmente, uma nova natureza nasce em nós. A nossa velha natureza é totalmente de pecado e nunca será coisa alguma. Você pode consertá-la como quiser, mas é um corpo de pecado e morte. Porém, a nova natureza que nasceu em nós, no nosso novo nascimento, não pode pecar porque é nascida de Deus. Ela é uma semente viva e incorruptível, que vive e permanece para sempre, e esse novo coração, esse espírito reto, por seu exato nascimento, por sua exata origem, por sua exata natureza, tem a lei e a vontade de Deus gravados em si. Para a nova natureza, obedecer é tão natural quanto é natural para a natureza antiga desobedecer. Para a nova natureza, tanto é a sua essência viver em santidade, quanto para a natureza antiga é o viver no pecado. Assim, por regeneração, a lei do Senhor é escrita no coração do seu povo. Novamente, Deus escreve a sua lei mais plenamente no coração de seu povo, enquanto este cresce em conhecimento. Quanto mais conhecemos de Deus, desta vida, da vida futura, do céu e do inferno, da pessoa de Cristo, da expiação e de qualquer outro assunto que as Escrituras nos ensinam, tanto mais vemos o mal do pecado e as delícias da santidade. Ora, no primeiro momento de sua conversão, o homem tem medo do pecado devido ao que experimentou dele, mas quando começa a perceber como o pecado levou o Cristo à morte, como o pecado cavou o precipício do inferno, como o pecado trouxe todas as pragas e maldições sobre a família humana e continuará a amaldiçoar gerações ainda por nascer, então o homem diz: como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Treinado e educado na escola de Cristo, quanto mais ele conhece, mais se delicia na lei e na vontade de Deus. Além disso, caros amigos, a lei é escrita no coração, enquanto Deus faz crescer e aumentar a nova vida em nós. Alguns cristãos, lamento dizer, têm quase nenhuma vida espiritual. Ontem falei com um homem de Deus que tem pregado o evangelho nas Novas Hébridas, onde até recentemente as pessoas eram canibais. E pela graça de Deus, ele levou centenas, se não milhares, de ex-selvagens a se tornarem cristãos. E, ao falar de suas dificuldades, o bom irmão disse: mas na Inglaterra, vocês não conhecem as alegrias daqueles que pegam aos canibais. É verdade, a maioria dos primeiros missionários que foram para lá foram mortos e comidos. E nosso amigo escapou por um triz. Atentei a ele novamente para ouvir quais eram suas alegrias especiais e peculiares. Ele disse: a alegria de converter um canibal a Cristo é a maior bênção que você pode vir a conhecer. Você que só leva pessoas comuns ao Salvador. E acrescentou: eu lhe digo que nenhum cristão que eu conheço supera os meus canibais convertidos. Se você quer ver o Shabat ser guardado sagradamente, precisa ir a este lugar onde eu sirvo e ver como aquelas pessoas que costumavam ser canibais observam este dia. Aqueles que estavam acostumados a comer seus semelhantes agora nunca se levantam sem oração e nunca se sentam à mesa sem pedir uma bênção. Não há uma família cristã que não faça uma oração familiar pela manhã e à noite. Essas pessoas andam com Deus, disse o missionário, e vivem perto de Cristo. E à medida que olho para elas, é uma alegria enorme ter sido o meio de levar aqueles canibais a Cristo.
Receio que existam muitas pessoas nominalmente cristãs, cuja bondade não chega nem à metade daquela dos canibais convertidos. Qual é a razão disso? É que elas parecem ter a vida de Deus derramada em abundância sobre si, enquanto alguns dentre nós têm muito pouco disso. Ora, quando um homem tem a vida de Deus abundantemente derramada em si, ele é sensível contra o pecado, pois tem a lei de Deus escrita em seu coração, e assim Deus tornou sua consciência rápida como a pupila do olho. Ele não pode suportar ouvir uma má palavra de alguém ou ter um pensamento maligno sem se sentir aflito e incomodado. Vi homens que professaram ser cristãos fazerem muitas coisas questionáveis e, no entanto, nunca sentiram estar cometendo erro algum. Porém, quanto ao verdadeiro cristão que vive perto de Deus e que tem agido perfeitamente bem, tanto quanto outras pessoas possam julgar, quando ele chega em casa, começa a se culpar por algo que não fez. Tanto quanto vocês possam ver, ele disse e fez o que é certo, mas diz: não, eu não disse tão fervorosamente quanto deveria ter dito. Não fiz como deveria ter feito. Quanto a mim, sei que, quando vivo mais perto de Deus, tenho a maior consciência do pecado e acredito que, na proporção em que você se afasta de Deus, começará a pensar que você é perfeito. Porém, se viver na luz do Senhor, o pecado lhe será uma praga diária e você estará clamando para que o sangue precioso o lave e o limpe. O homem que é espiritualmente cego fala sobre a sua santidade. No entanto, aqueles cujos olhos foram abertos por Deus, o homem realmente santo a quem Deus o traz para junto de si, é o que ainda clama: mais santo, mais alto, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar: mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E assim que Deus escreve a sua lei no coração de seu povo, dando-lhes tanta luz que eles se tornam sensíveis e perceptivos à simples aproximação do pecado. E, mais uma vez, ter comunhão com Cristo é a melhor maneira de ter a lei escrita no coração. Quem está com Cristo desde a manhã até o meio-dia e desde o meio-dia até a vinda do orvalho, e que pode dizer à noite: novamente aspergido com sangue que perdoa, deito-me para descansar, como nos braços de meu Deus, ou no peito de meu Salvador. Ele é o homem que terá a lei de Deus escrita em seu coração. Como pode pecar aqueles cujas vestimentas cheiram a mirra e aloés e cássia da comunhão com Cristo? Como pode ele sair dos palácios de marfim da comunhão com o seu Senhor e, depois, ir viver como os outros vivem e pecar contra o seu Deus? Assim, caros amigos, vocês veem a maneira como o Senhor escreve a sua lei no coração de seu povo. Tenho apenas 1 ou 2 minutos para falar sobre a grande graça contida nessa bênção. Não conheço um presente maior do que esse, que até mesmo Deus possa conceder: o presente de seu Filho unigênito. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Ó, vocês, pobres pecadores, posso exortá-los a cumprir a lei, mas sem o Espírito de Deus agindo em seu interior, nada resultará. Porém, se Deus colocar a sua lei em seus corações, vocês a cumprirão. Ó, que Ele possa levá-los agora mesmo a seu querido Filho, para que vocês possam ver a lei na mão de Cristo e depois sentir aquela mão perfurada, deixando-a repousar em seu coração para permanecer lá para sempre. A grande graça dessa bênção repousa nisto. Primeiramente, Deus faz o que o homem não faria e não poderia fazer. O homem não cumpriria a lei, ele se recusou a obedecê-la. Então Deus vem no esplendor de sua graça e muda a vontade do homem, renova o seu coração, altera as suas emoções para que aquilo que o homem não faria, Deus o faz. O homem também se tornou tão corruptível que não pode cumprir a lei.
Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Porém, o que o homem não consegue fazer devido à perversidade da carne, Deus realiza dentro dele, agindo nele para querer e fazer segundo a sua boa vontade. Ah, que surpreendente graça é essa, que enquanto perdoa a nossa falta de vontade, também remove a nossa falta de poder. E, caros amigos, não é uma prova maravilhosa da graça o fato de Deus fazer isso sem destruir o homem nem um pouco sequer? O homem é uma criatura com vontade, com livre-arbítrio, como às vezes o chamam, uma criatura responsável por suas ações. Então, Deus vem e transforma o nosso coração, não por um processo físico, como alguns parecem sonhar, mas por um processo espiritual em que Ele nunca desfigura a nossa natureza, mas a endireita. Se um homem se torna filho de Deus, ainda tem vontade. Deus não destrói a delicada engrenagem de nossa natureza, mas a coloca na marcha adequada. Nós nos tornamos cristãos com o nosso próprio total assentimento e consentimento e cumprimos a lei de Deus não por qualquer outra compulsão, mas unicamente pela doce compulsão do amor. Nós não a cumprimos por não podemos fazer outra coisa, mas a cumprimos porque não faríamos outra coisa visto que passamos a nos deleitar nela. E essa me parece ser a maior maravilha da graça divina. Vocês veem, caros amigos, como a maneira de o Senhor agir é diferente da nossa? Se vocês derrubar um homem que está vivendo perversamente e o acorrentar, poderá torná-lo honesto à força, ou se o libertar e o cercar com leis do parlamento, poderá torná-lo sóbrio, se ele não conseguir algo para beber. Você poderá torná-lo maravilhosamente quieto, se lhe colocar uma mordaça na boca. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Aquele que colocou o homem no jardim do Éden e nunca colocou uma cerca em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas deixou o homem ser um agente livre, faz o mesmo nas operações de sua graça. Ele deixa o seu povo à mercê das influências que estão no interior de cada um. E, mesmo assim, as pessoas percorrem o caminho certo, porque são tão transformadas e renovadas pela sua graça, que se deleitam em fazer o que antes detestavam. Admiro a graça de Deus por agir dessa maneira. Nós teríamos despedaçado o relógio, quebrado a metade das engrenagens e feito outras novas, ou algo do tipo. Porém, Deus sabe como deixar o homem tão homem quanto era antes de sua conversão, e ainda assim torná-lo tão completamente um novo homem, de maneira que as coisas antigas passaram e se fizeram novas. E é muito bonito também que ao escrever a sua lei no coração de seu povo, Deus faz disso o caminho para a preservação deles. Quando a lei de Deus é escrita no coração de um homem, esse coração se torna propriedade divinamente real, porque o nome do rei está lá e o coração em que Deus escreveu, o seu nome jamais poderá perecer. Alguns anos atrás, por seu grande amor por mim, meu estimado irmão, o Sr. John B. Gould, enviou-me uma bengala muito valiosa. Ela deve ter lhe custado uma grande quantia de dinheiro, porque era feita de ébano e tinha um cabo de ouro, com peças de quartzo californiano curiosamente engastadas no cabo. Não posso dizer que ela tenha sido muito útil para mim, mas ainda assim eu a valorizava como um presente do Sr. Gould. Certa noite, um ladrão entrou em minha casa, roubou minha bengala e, é claro, a quebrou e tirou o ouro do cabo. Ele o levou a uma loja de penhores não muito distante de casa. Ele havia martelado e golpeado tanto quanto podia, mas quando o funcionário da loja olhou atentamente, viu as letras Spurgeon. Ele disse ao homem: "Ei, espere um pouco." O que, é claro, foi exatamente o que o ladrão não fez. Eu recebi meu ouro de volta porque meu nome estava nele. Embora o homem tivesse martelado, meu nome estava ali e o ouro deveria voltar para mim. E assim aconteceu. Ora, quando o Senhor escreve o nome dele em seu coração, escreve sua lei dentro de vocês. E embora o diabo possa golpeá-lo
Deus o reivindicará como propriedade dele. Tentação e pecado podem assaltá-lo, mas se a lei do Senhor estiver em seu coração, você não cederá ao pecado. Resistirá a ele, será preservado, será guardado, porque você pertence ao Senhor. Esse é o único meio de salvação que conheço para qualquer um de vocês. Primeiramente, você precisa ser lavado na fonte cheia de sangue, e em seguida, precisa ter a lei de Deus escrita em seu coração. Então estará seguro, sem medo de ruína. Diz o Senhor dos Exércitos: no dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Ó, bendito plano da salvação, que ele seja aceito por todos os homens e mulheres aqui. E isso só pode ocorrer pela obra do Espírito de Deus, levando a uma simples confiança no Senhor Jesus Cristo. Confie em Cristo para salvá-lo e ele o fará. Tão certamente quanto ele é o Cristo de Deus, que o Senhor o ajude a confiar nele agora. Amém.